Estamos de volta, recebendo hoje no nosso estúdio a advogada Karina Gonzaga. Mais uma vez, muito obrigada, viu, doutora, pela gentileza da presença. Eu que agradeço. A gente está falando um pouquinho sobre a reforma trabalhista, né? As mudanças, as principais mudanças na legislação, envolvendo férias, hora extra. E aí a gente também recebeu algumas perguntas muito interessantes, a gente vai dar sequência agora nesse bloco. Por exemplo, a Ana Lúcia Souza, um beijo para você, viu, Ana? Participou pelo Facebook, ela comentou lá no post que a gente fez falando da entrevista do dia, e ela comentou o seguinte, doutora, ela entrou com um pedido para tirar o seu seguro-desemprego. E aí ela tinha um cadastro no PAT da sua cidade, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador, e aí ela recebeu pela prefeitura uma vaga de emprego. E ela perguntou, Tati, a prefeitura me oferecendo essa vaga, eu perco o seguro-desemprego? Vamos lá. Ana Lúcia, não. Você perde o seguro-desemprego a partir do momento que você tem o contrato de trabalho efetivamente assinado. Você receber um convite, uma proposta de emprego, ou até passar por um processo seletivo, não te tira o direito de receber o seguro-desemprego. Mesmo sendo através do PAT, que as cidades têm, Isso. né? Ela deixa de ter direito ao seguro-desemprego quando ela efetivamente é contratada e aquele contrato é anotado na carteira de trabalho dela. Então, se ela aceitar essa proposta que ela recebeu do PAT, se de fato ela for na entrevista, a empresa contratar, aí sim ela vai perder. Aí sim ela perde o direito, porque aí ela deixa de ser uma pessoa desempregada, ela não tem mais o seguro-desemprego. Mas enquanto acontece esse período de negociação, digamos assim, ou entrevistas, ela ainda vai continuar recebendo. Ela ainda continua recebendo as parcelas do seguro-desemprego. Esclarecida a dúvida, Ana. Obrigada pela participação. Mais uma perguntinha, doutora. A questão da obrigatoriedade de pagar contribuição sindical. Continua? Bom, Tati, esse tema é bastante polêmico. Muito. Né? A legislação, ela diz que toda e qualquer contribuição sindical, até mesmo chamado imposto sindical, que era uma contribuição obrigatória, que equivale a um dia de trabalho do trabalhador, que é descontado todo mês de março dele, de forma compulsória, obrigatória. Ela passa a ser facultativa. Todas as contribuições sindicais passam a ser facultativas. O que isso significa? Se o empregado quiser contribuir com o sindicato, ele tem que apresentar uma declaração expressa, escrita no RH da empresa ou para o patrão dele, dizendo: eu quero que desconte do meu salário a contribuição sindical tal. Tá? Então, passa a ser facultativo. Antes, eu tinha essa obrigatória e tinha as outras que eu informava o sindicato que eu não queria contribuir. Agora não, é o contrário. Se eu quiser contribuir, o empregado quero contribuir, eu tenho que declarar que eu quero e não declarar que eu não quero, como era antes. Entendi. E mesmo essa obrigatória de um dia de trabalho todo mês de março, deixa de ser obrigatória. Importante ressaltar, importante destacar que se eu tenho convenção coletiva ou acordo coletivo vigente, que vai finalizar em 2019, que vai finalizar no final do ano, e tem essa previsão, este ano eu ainda tenho essa obrigatoriedade. Se o ano que vem constar de novo, eu vou continuar tendo. Então, qual é se deixar de constar, eu vou cumprir a lei. A lei fala, eu escolho, é faculdade, a escolha do empregado contribuir ou não com o sindicato. Mas se nesse ano, né, já está ali fazendo parte de um acordo vigente que prevê, de repente, esse arrecadamento da contribuição esse ano, então a pessoa vai ter que continuar contribuindo. Ela contribui. Com essa de março vai ser descontada, e se ela não apresentou a cartinha no sindicato dizendo que ela não quer contribuir, ela vai continuar tendo os descontos mensais. Perfeito. Doutora, o trabalhador que perde uma ação, ele tem que arcar com as despesas desse processo? Pontos polêmicos. Eu deixei, entendeu? A polêmica mais para o final da entrevista. O que acontece? Vem essa nova legislação com essa regulamentação. Então, o que ela diz? Quem perde a ação ajuizada paga as custas e os honorários do advogado da outra parte. E nos pontos que ele perdeu na ação. Pois bem, neste caso, é uma ação nova, ajuizada após a legislação, ela pode ser aplicada na integralidade e pode ser condenado ao pagamento dos honorários. Isso vale para as duas partes, para o empregado e para o patrão, para o empregado e para o empregador. Vai pagar os honorários e as custas processuais do que perdeu na ação.
A ação ajuizada antes de 11 de novembro, antes da legislação ter vigência, se iniciar, aí é uma grande discussão. Tem juízes que entendem que aplica essa nova legislação porque ele julgou já com a lei nova, e tem juízes que entendem que não. A ação foi ajuizada antes, nenhuma das partes previa essa condenação, que é nova. E aí o entendimento seria de que não se aplica essas custas. Agora, para as ações novas ajuizadas pós-ação, o entendimento pela legislação é de que ele paga as custas e os honorários advocatícios da parte perdedora, nos pontos que ele perdeu, sobre os pedidos que ele perdeu. Essa questão de perder, né? A gente recebeu algumas perguntinhas nas redes sociais de telespectadores questionando, Tati, essa reforma trabalhista, né? Ela comprometeu algum direito de quem tem carteira assinada, né? Prejudicou o trabalhador de alguma forma? Vamos lá. A gente fala em reforma, né? Reforma trabalhista, né? Como eu disse, nós vínhamos numa legislação de mais de 70 anos. Até no decorrer dessa reforma, até chegar a esta reforma, nós passamos por inúmeras reformas, por inúmeras alterações dessa CLT de 1943. Uma delas foi a nossa Constituição, de 1988, em que lá está previsto vários direitos trabalhistas. Quais? 13º, férias, vários direitos ali, tem a lei do Fundo de Garantia. Esses direitos, eles são constitucionais, esses direitos do trabalhador, essa legislação ela não tem nem autoridade para tirar esses direitos. Ou seja, ele não perdeu ele não o direito às férias, o direito à hora extra. Ele não perde direito. Existe essa preocupação e até é muito julgamento a respeito disso, mas isso decorre do fato de que ficou muito comum a expressão, não, mas agora o negociado prevalece sobre o legislado. O que é isso? O que eu negociar com o meu patrão, o que o sindicato negociar vai ter mais força do que a legislação. De fato, é isso que essa nova lei fala. Porém, eu tenho esses direitos básicos, principais, constitucionais, que eu não posso mexer. Vamos pontuar só esses principais direitos, doutora? Vamos. Então, direito ao meu salário, direito a jornada de 8 horas diárias, limitada a 44 horas semanais, meu 13º salário, direito de tirar férias e receber 1/3 do meu salário de férias. E aí eu tenho leis esparsas, né, que me dão direito, por exemplo, a lei do Fundo de Garantia, que obriga o empregador a depositar o Fundo de Garantia. Esses direitos, eles não são perdidos, eles são inegociáveis. Nem que eu negocie com o meu patrão. Ah, então tá, então o senhor não vai me pagar o 13º? Isso é inconstitucional. Se depois eu discutir isso judicialmente, o meu patrão vai ter que me pagar. O trabalhador ganha a causa. Ganha a causa. Doutora, outra pergunta em relação a trabalhar aos finais de semana. Se aí o funcionário tem direito a receber hora extra e folga durante a semana. E se isso muda de profissão para profissão? Isso muda de profissão para profissão, porque nós temos jornadas diferentes. Por exemplo, uma regulamentação que veio na nova legislação. Uma jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, aplicável à área médica, setor hospitalar, por exemplo. Eu não tenho folga obrigatoriamente ao final de semana. O que a legislação fala, mas isso não vem na alteração da nova legislação, é que se ele trabalha, ele tem que ter uma folga semanal, preferencialmente aos domingos. Então, não obrigatoriamente aos domingos, mas de forma preferencial aos domingos. Então, em uma semana, uma folga semanal ele tem que ter. Se ele trabalhou nessa folga, ele vai receber horas extras com adicional dobrado de 100%, ou ele vai compensar na proporção, compensar em 2 dias. Porque agora eu posso compensar minha hora extra. Mas o trabalho ao final de semana, ele gera hora extra se for o dia da folga. Tá? Eu não tenho, isso é um direito constitucional, a possibilidade de trabalhar sem a folga semanal. Eu tenho direito a ter uma folga semanal. E aí o funcionário que trabalharia, por exemplo, de segunda a sábado, precisou trabalhar no domingo. Então, depois, na semana seguinte, ele vai poder folgar 2 dias, porque daí o domingo equivale a 2 dias, né, de trabalho, ou ele recebe a hora extra com adicional. Isso, com o dobro do adicional, né, habitual. Domingo... Isso mesmo.
Perfeito. A troca de roupa, uso do banheiro e o café são considerados jornada de trabalho? Isso era um ponto de discussão antes dessa nova legislação. Agora com a chegada da nova lei, estipulou-se que o tempo à disposição do empregado para o empregador é quando ele toma o posto de trabalho. Consequentemente, a troca do uniforme, o tempo que ele toma o café antes de iniciar a sua jornada, a ida ao banheiro deixa de ser computada na jornada de trabalho, tá? Mas nós estamos tratando aí daquele trabalhador que ele toma o café, o de jejum, antes de iniciar a sua jornada. E não o cafezinho que a gente sai ali, toma, volta para o posto. Para um pouquinho e toma um café não é esse. Esse aí está dentro da jornada. É o de jejum mesmo. A troca do uniforme para iniciar o trabalho. Com exceção daquele uniforme que obrigatoriamente ele tem que ser trocado na empresa. Então, se a empresa fala assim, olha, o seu uniforme tem que ser trocado aqui dentro, ele tem que computar o tempo que ele usa para se trocar na jornada de trabalho dele. Em algumas empresas, algumas fábricas multinacionais é assim, Sim, né? e se a gente vem de indústrias químicas, até por questões de segurança, higiene e saúde do trabalhador, às vezes trabalha com produtos que pode ter alguma contaminação, não se permite que ele saia da empresa com este uniforme. Que é a própria empresa, inclusive, que faz a higienização. E aí eu tenho que computar esse tempo que ele usa para se trocar na jornada de trabalho dele. Muito obrigada. Tá, Viu, doutora? imagina. Hoje no nosso programa, bate-papo com a advogada doutora Karina Gonzaga. Foi um prazer recebê-la no nosso programa. Espero que a gente possa ter esclarecido, né, boa parte das dúvidas que chegaram através do nosso call center, através principalmente das nossas redes sociais. E logo a gente volta a falar sobre esse assunto. E também vamos agendar um bate-papo sobre as mudanças envolvendo a aposentadoria. Tá bom, turminha? Logo, logo a gente aborda isso aqui no nosso programa. E já pode, desde já, enviando aí as suas dúvidas, os seus anseios. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Bom restinho de Tati. semana. Foi um prazer, Até uma próxima igualmente. oportunidade. Até.